Estamos começando mais um Giverscast diretamente aqui da RP Comunicação, a sua agência de marketing, propaganda, produtora de vídeo e que tem um estúdio de podcast, modéstia à parte, fantástico, para você vir gravar os seus conteúdos também aqui na RP Comunicação. Imagina só, o nome da sua empresa sendo falada por várias outras pessoas por meio de um podcast. Ah, hoje eu vou no podcast daquela empresa lá. E, de repente, essa empresa pode ser sua, né? Então, se você quer saber um pouco mais disso, procure a gente. Pode deixar aqui nos comentários, que eu tenho certeza que você vai estar fazendo um ótimo negócio e um investimento muito bacana aí para sua empresa também crescer, ganhar autoridade, visibilidade e, consequentemente, aquele barulhinho do caixa batendo mais vezes aí na sua empresa. Antes que a gente comece esse episódio, eu quero pedir encarecidamente para você que nos acompanha, se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha esse episódio com o maior número de pessoas que você conhece que quer uma empresa diferente, que quer uma empresa no estilo novo, porque hoje a gente vai falar sobre arquitetura, sobre estrutura visual de empresas. Eu acredito fielmente que isso pode gerar resultado também aí para sua empresa, né? Hoje, para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o arquiteto, amigo, parceiro de Beninho, Fernando. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Cristiano. Olá a todos. Estamos aí, é um prazer vir aqui para falar de arquitetura, falar de negócios e muito mais. Que bacana. O Fernando também é nosso amigo, parceiro lá do BNI, né, Fernando? Membro do BNI, é realmente uma instituição que faz com que a gente se conecte com mais pessoas, conheça pessoas que muitas vezes a gente nem pensava em se conhecer. Por mais que a vida nos coloque em algumas frentes parecidas, né, Fernando, com a comunidade católica, né? Uhum. Mas o BNI, graças a Deus, também tem nos conectado de uma forma empresarial muito forte, sólida e, consequentemente, gerando negócio aí para vários empresários. Se você quiser saber mais do BNI, essa instituição que já gerou mais de 20 milhões de reais em negócios aqui na nossa região, pode me chamar também, que eu gero um convite para você. Você é o nosso convidado especial para estar em nossas reuniões toda quarta-feira, às 6h30 da manhã. Fernando, hoje a gente vai falar da IEGROW, né? Isso mesmo. É, Vamos lá. IEGROW, a tua empresa, ela é uma empresa de arquitetura que, assim, dá para dizer que é focada aí dentro da arquitetura empresarial, Fernando? Exato. A IEGROW trabalha com todo tipo de projeto, mas a nossa especialidade, o nosso foco são projetos comerciais. Nós temos muitos clientes e empreendedores. Nesse próximo mês, nós devemos chegar no nosso projeto de número 300 executado. Não só no Paraná, mas Brasil todo e Paraguai. E desses 300, 265 comerciais. Caramba. E aí vai embora. Desde clínica veterinária, até restaurante, loja de roupa, zoológico, fábrica e assim por diante, né? Então, esse tem sido o nosso foco. Que legal. Inclusive que muita gente pergunta, mas vocês fazem residência? Com certeza fazemos. É que o que a gente comenta, e não menosprezando o programa de uma residência, mas é que para quem projeta, de repente, um zoológico, de repente, uma perfumaria, e amanhã, projeto de vigilância sanitária para um lounge e assim por diante, o programa residencial é um dos que a gente atende. Entendi. Acaba que sendo um diferencial também, né, da empresa de vocês, ter essa especialidade, esse nicho de mercado, né? Mas, assim, antes que a gente fale aí da especialidade, desses números fantásticos aí que você já nos deu um spoiler, fala um pouquinho da história da IEGROW, como começou? Você é um rapaz novo, aparentemente novo, né? Mas com um histórico tão grande aí já, mais de quase 300 projetos alcançados. Como que começou a IEGROW? Você tem mais sócio? Como é que funciona o trabalho de vocês lá e dentro dessa jornada até hoje? Pois bem, a IEGROW é uma empresa de arquitetura e engenharia, né? E ela é formada pela sociedade entre mim e o meu sócio, o Guilherme Galucci, que ele é engenheiro civil. E aí, falando um pouquinho da história, eu e eles temos histórias diferentes em relação a como chegamos até a IEGROW. No meu caso, desde muito pequeno, sempre tive contato com a arquitetura, né? Então, tenho mãe paisagista, e aí tenho padrinhos, né, na arquitetura ali, que desde muito pequeno me deixava brincar no computador deles. E aí, muito cedo, com 8 anos, eu que brincava do jogo The Sims, não sei se você conhece, já ouviu falar. The Sims é um jogo de montar casinha, videogame.
Muito cedo, dali eu migrei para SketchUp e AutoCAD, sem saber que isso tinha a ver com trabalho, algo do tipo. Você tava jogando, você tava brincando. Quando eu mexia no computador desses que me apadrinharam ali como arquitetos lá em São Paulo, que é onde eu cresci. E aí, dali, então, muito cedo eu já fiz curso técnico de edificações junto com o colegial. E aí, muito cedo, fui menor aprendiz em uma secretaria de obras na prefeitura lá da minha cidade, lá em São Paulo. E aí, estagiei em construtora, tudo realmente muito cedo. Papo de 9 anos, 12 anos, tudo isso que eu tô falando. 14 anos, né? Até que, aos 17, eu decidi que eu queria sair da asinha dos meus pais. Sou filho único, né? Eu quero ir para longe. Aí me inscrevi em algumas faculdades federais. E aí passei em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, na URGS, no Rio Grande do Sul, e na Unila aqui em Foz, né? Aí o que acontece? Olha só, com a cabeça de criança, né? 16 anos, 17 anos quando eu fiz o Enem, né? O que acontece? Eu pensei assim, cara, eu vou para longe dos meus pais, mas tem todos esses estados aqui que eu não conheço, né? Só que no Paraná, acho que se der ruim, fica mais tranquilo para mim, porque eu tenho uns parentes em Londrina. Como se Londrina fosse aqui. Do ladinho, né? Do ladinho de Foz. Aí eu falei, se der ruim, eu vou lá nos meus outros parentes e tudo mais. E nessa, de bobo mesmo, digamos assim, escolhi Foz. E você nem sabia que o plano B era fazer o A dar certo desde o início, né? Exatamente. Que loucura como que foi. E foi assim que eu cheguei aqui. Só que aí, quando eu entrei na faculdade... Aí imagina, eu já sabia modelar 3D no computador, né? Tinha noção básica de projeto e tudo mais. Já tinha algum diploma de técnico de edificações, sabia desenho técnico. Aí o que aconteceu? Nunca me esqueço da minha primeira aula na faculdade. O que é uma linha? Pra quem já sabia tudo isso daí, o que é uma linha... Cara, não tá errado, né? Não, claro. O normal é chegar na faculdade... Sem dúvida, sem dúvida. Né? Só que aí eu pensei, caramba, né? E aí o exercício no final da aula era ligar 2 pontos com uma linha, assim. De forma reta ali, na escala certa que eles pediram. Eu, fiz. E isso foi acontecendo nos meus 3 primeiros anos de faculdade. Nossa. Foi basicamente assim a sensação que eu tive, né? Foi essa sensação. E nisso eu aproveitei o tempo que me sobrava entre as tarefas, que eu acabava fazendo tudo muito rápido, no meio da aula mesmo, para me aprofundar sobre empreendedorismo, porque eu peguei esse gosto, peguei essa pira. Eu ganhei de presente de um tio meu, um livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Bah, esse livro é muito sensacional, bom, cara. Muito bom. E dali eu brinco que o rica vírus, que é aquela vontade de ficar rico, e de empreender, enfim. Boa. Então acabou me pegando. E aí eu comecei, aí fui embora. Aí comecei a conhecer Flávio Augusto, Bruno Perini, e aí Pai Rico, Pai Pobre, Psicologia Financeira. E aí eu peguei esse gosto por empreendedorismo. Que bacana, cara, que bacana. E aí nessa que eu fui me aprofundando em arquitetura comercial. Em paralelo, meu sócio, fazendo engenharia civil, ele nunca teve contato com a engenharia civil como eu tive com a arquitetura. Então foi uma história oposta do meu, né? E aí ele foi fazer engenharia, e aí nós éramos amigos da igreja. Ainda somos da igreja, né? Mas nos conhecemos lá no grupo de jovens e tudo mais. E um dia a gente foi pra praia, lá em Balneário Camboriú. Icônico, né? Para arquitetura e engenharia balneário. Sim. Né? Aí um dia a gente foi nadar lá pro fundão, assim, e ficar lá só boiando, né? Conversando e tudo mais. E aí tem uma empresa famosa lá de Balneário, que é FG. Aí tinha uns prédios lá escrito FG lá em cima, né? Aí ele soltou a brincadeira, o nome dele é Guilherme, né? Falou, já pensou? Fernando e Guilherme, uma empresa, né? Caraca. Aí a gente falei, cara... Jogou pro universo. Legal e tudo mais, ambos estudantes, né? Quem sabe tudo mais, até que quando nós nos formamos, decidimos de fato nos juntar, né? Mas não escolhemos a FG, o Fernando e Guilherme, que a gente achou que ficaria bem... Clichê, né? Bem clichê, né? Só os nossos nomes. Sim. E aí que a gente fundou a IEGROW e passamos a trabalhar junto. Que bacana. Então. E hoje a gente vê realmente um sucesso, né? A empresa de vocês, ela tem quanto tempo? 7 anos. 7 anos. A gente vê que existem vários cases de sucesso, né? Ao longo desse tempo. E claro, provavelmente nem tudo foi flores desde o início, né? Vocês
tem o conhecimento técnico e tudo mais, mas alcançar mercado, cliente e tudo mais, eu não sei como é que foi essa trajetória. Hoje, o que você atribui esse sucesso, esse resultado que vocês têm? Pois bem, é que nem você comentou, que nem tudo são flores, né? Uhum. Porque aí quando a gente decidiu se juntar, a gente não tinha base de apoio financeiro nenhum, estrutura nenhuma e decidimos empreender de uma vez, né? E aí nessa que a gente inaugurou a Yegrow, literalmente na garagem da minha antiga casa. Então a gente fala até aquelas bandas de rock de garagem, a gente fala que a gente era um escritório de garagem, né? E aí foi assim de pouquinho em pouquinho e as coisas foram acontecendo naturalmente, mas aqui eu atribuo esse sucesso, né? O que eu diria? Antes da própria arquitetura, eu sempre tive muito gosto por filosofia. É diferente, né? História, filosofia, gosto de jogar xadrez, né? Sempre gostei dessas coisas. E aí o que eu comento é que é o seguinte, desde que eu morava lá em São Paulo, eu sempre tive muito contato, que nem eu falei, desde pequeno com o pessoal de arquitetura. Eu gostava de ir lá na faculdade de arquitetura da USP. Aí eu lá no colegial, pequenininho ainda, né? Ia lá e conversava com o pessoal de lá, os estudantes. Aleatório. Fui, fiz amizade e tudo mais. E aí a gente debatia muito sobre arquitetura, sobre filosofia, Caramba. sobre história, né? Então, de uma forma bastante profunda. Então, não querer julgar ou condenar nada do tipo, mas, assim, a maior parte das faculdades de arquitetura, isso inclui aqui em Foz, ensina muito o braçal ali, Sim. do desenho, do projetar e assim por diante, mas não tanto a parte conceitual do que é a profissão. Você já fazia algo que dentro do livro do Napoleão Hill diz que é um Mind Master, né? Você já tinha um Mind Master, pessoas pensantes, pessoas pelas quais você poderia se espelhar de alguma forma, já no início, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Eu sempre soube que eu queria, de alguma forma, trabalhar com arquitetura, mas não necessariamente eu tinha certeza que eu ia ser arquiteto. Como assim? Algo que eu aprendi lendo e nas conversas ali com o pessoal da FAU lá da USP é que antigamente, quando a arquitetura foi criada, lá na época dos gregos e tudo mais, não existia a profissão de arquiteto. Existia o artista pensador. Então, se você pegar ali Pitágoras, Vitrúvios, muitas vezes o Pitágoras, por exemplo, é mais famoso como matemático, mas ele era ao mesmo tempo arquiteto, pintor, escultor, filósofo, era um artista geral. Então, na época, os artistas trabalhavam com todas essas coisas que não eram separadas. Foi depois, a partir ali do Renascimento, que as coisas foram se dividindo em profissões e cada vez se segmentando, até que a separação de arquitetura e engenharia é extremamente recente. Já muito mais recente do que o próprio Renascimento, entendeu? Caramba. Então, na época, a arte era arte como um todo. Quem pintava, trabalhava com escultura. Quem trabalhava com escultura, era músico ao mesmo tempo e a arquitetura fazia parte disso, né? Tanto que existe um pensador da época que é o Vitrúvios, aquele do homem vitruviano. Tem aquele desenho famoso e tudo mais. Ele categorizava a arquitetura por meio da matemática. Então, ele projetava ali aqueles paternãos gregos, panteões, assim por diante, tudo em cima de matemática. Então, todas as coisas se misturavam. E aí, o que acontece? Eu queria ser algo como isso. Só que hoje é difícil, né? Então, eu conhecendo ali, eu sempre gostei muito de Platão, ler sobre filosofia e assim por diante. Eu falava que eu queria ser um artista em geral, né? Que legal, Tanto cara. que eu pintava, ainda pinto. Hoje como hobby, né? Óbvio, hobby, né? Óleo sobre tela, e aí tocar violão, fazia umas esculturinhas em argila, e nessa também modelava a casa no computador, ou maquete física mesmo, e assim por diante, né? E aí, o que eu quero dizer? Que nisso, eu sempre entendi muito bem o que é arquitetura. Então, Sempre entendi já muito teve bem uma base muito bem formada em relação a isso, né, Fernando? isso. E ter essa base me fez saber projetar de verdade. Aí é um pouco polêmico. Como assim saber projetar de verdade? O que acontece? Muitas vezes, na maioria dos casos, um arquiteto nunca projetou uma farmácia. Então, se ele não projetou, ele vai passar para alguém que já projetou.
Ou, por exemplo, normalmente o arquiteto se forma e vai trabalhar em um escritório de alguém, e lá, aquelas coisas que ele pegou para projetar, para ver como é lá naquele escritório, ele se sente confiante para isso, porque aprendeu lá, e essa gama de tipos de projeto ele aceita, né? E isso eu acho muito triste, porque isso, então, dessa forma, você projeta por cópia, né? Então, você basicamente está reproduzindo algo que você aprendeu na base do puro empirismo, mas não no entendimento profundo do passo a passo sobre como projetar. E aí, então, por antes mesmo de amar a arquitetura, eu amar a filosofia e sem querer naturalmente lá, na adolescência, entender quais são os caminhos das pedras, assim por diante, eu me sinto confiante, na verdade, eu estou preparado e sou preparado para projetar qualquer coisa que eu nunca projetei. Entendeu? Fazer o novo, fazer algo que realmente ainda ninguém fez. Mas é porque pode ser algo que ninguém nunca fez e eu nunca fiz, mas eu sei o caminho, o processo ali do projetar, né? Algo que eu fico abismado, por exemplo, eu converso com o pessoal que vem trabalhar para mim no meu escritório, né? A gente tem nosso time de arquitetos. Primeira coisa que eu pergunto, você conhece a tríade vitruviana? Aí fala que não. Aí eu já tenho noção que ele vai saber projetar aquelas coisas que a faculdade treinou ele para projetar. Primeiro semestre, restaurante. Segundo semestre, shopping. Terceiro semestre, casa, entendeu? Eu sei que ele só vai saber projetar esses. O Fernando já sabe o beabá, o erro das faculdades já sabe todinho. Então, é polêmico, mas é a verdade. Não, sim, sem dúvidas. Eu fiz um outro curso de comunicação há pouco tempo e quando eu fui, eu encontrei professores que estavam lá há 10 anos da minha primeira graduação e eles estavam falando a mesma coisa num outro curso. Então, realmente a parte técnica, a parte acadêmica, muitas vezes ela deixa a desejar porque não tem um pensamento crítico, entendeu? E muitas vezes é executado por pessoas apenas técnicas, mas que não põem a mão na massa, que não teve muitas vezes resultado com aquilo, né? Então, é polêmico, sim, né? E é para as grandes universidades, sim, abrir os olhos aí, porque tem muita gente deixando inclusive, de fazer faculdade e estudando por conta para ser um profissional melhor. Exato, porque quando se ensina arquitetura dessa forma, você está formando bons colaboradores. Sim. Mas não protagonistas. Não protagonista, não pessoas para escrever a própria história, né? Exato, porque aí eu estava falando, por exemplo, da tríade vitruviana, né? Em resumo aqui, o que é a tríade vitruviana? Vitrúvios. Muitos consideram um egípcio antigo chamado Imhotep como o primeiro arquiteto, porque fez algumas pirâmides antigas e tudo mais. Mas outros, eu sou desse time, considero Vitrúvios o primeiro arquiteto, porque foi o primeiro que parametrizou, né? Colocou uma metodologia de projeto para arquitetura. Entendi. E a tríade vitruviana é basicamente um triângulo com 3 pontas, né? Obviamente, cada um deles com um nome que é firmitas, venustas e utilitas, né? Firmitas vem de firmeza. Então, diferente de uma pintura, a casa ela não pode cair, entendeu? A pintura, você não precisa nem pensar nisso, é só fazer ela bonita e pronto, acabou, né? Tem essa questão estrutural que a gente precisa lidar, que é basicamente a engenharia. Venustas, que é a outra ponta, vem da deusa Vênus. É que além disso, além de não cair, ela precisa ser bonita. E utilitas é que além de ser estruturalmente firme e bonita, como uma escultura, já a escultura cabe os dois. A arquitetura precisa de um terceiro, que ela precisa ser útil. Então, a função dela, ela precisa atender à função. Então, na tríade vitruviana, você precisa atender essas 3 coisas. E aí, aquele arquiteto que tem conhecimento da metodologia de projeto, sempre vai ter um partido arquitetônico. O que é partido arquitetônico? Não tem nada a ver com partido político, coisa do tipo. Partido arquitetônico é de onde você parte. Porque a não ser que você seja literalmente um deus grego, você não consegue pensar os 3 ao mesmo tempo. Então, você prioriza um. Então, eu sou um arquiteto onde o meu partido arquitetônico é utilitas. É o que eu falo quando alguém me pergunta, entendeu? Eu primeiro resolvo a questão da função. Vou projetar um restaurante, ele precisa lucrar, ele precisa não ter problema com a vigilância sanitária, né? E funcionar os fluxos e tudo mais. Primeiro é o da utilitas, depois vou trabalhando a estrutura para não cair, que problema bacana, do tipo, cara. E que tem que ser bonito, É obviamente. muito mais detalhe do que a gente imagina, né? Então... Exato. Então, por ter esse entendimento profundo do que é projetar, que se amanhã você me der um autódromo, nunca fiz, mas eu sei por onde começar,
entendeu? E é isso que eu atribuo ao sucesso da nossa empresa. Que legal. Nós sabemos de verdade projetar. Que bacana. A gente vê também, é muito visível, Fernando, que você tem uma característica sua, um jeitão seu, inclusive na parte de se vestir. Parabéns, inclusive, se veste muito bem, né? Existe um porquê? Existe alguém que te orientou para isso? Você se sente melhor se vestindo assim, né? É natural dentro do mercado também de arquitetos? Não é natural. Na verdade, mesmo entre os arquitetos comentam, né? Que eu tenho um estilo de me vestir diferente, né? Arrojado. O que eu vejo, primeiro ponto, é que assim como eu falei de todas aquelas artes, pintura, escultura, música, assim por diante, né? Existem as 7 artes antigas e as modernas também. Nas modernas, se inclui a parte de moda. Então, eu comento que quem tem alguma noção de artístico, né? Em relação a qualquer uma das artes, deve ter em relação também ao modo de se vestir. E acaba sendo um brand pessoal também, né? Exato. E aí fica legal, porque por mais que eu me vista bastante formal, consideravelmente, aí como tem um cabelo diferente, japonês, tudo mais, acaba não parecendo não que seja ruim um advogado, por exemplo, né? Acabo sendo formal, né? Elegante, muitos falam, mas ao mesmo tempo arrojado, né? E isso se aconteceu por meio de um projeto, você acredita? Olha só. Porque o que acontece? Então não era sempre assim. Não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Eu sempre fui me preocupando com a forma de me vestir, tudo mais, pelas formas que eu falei. Mas eu me vestir assim começou a partir de um projeto. Porque o que acontece? Quando a gente aceita um projeto na Egrow, a gente realmente mergulha naquele projeto. A gente incorpora, entende, vive aquilo e dá a vida por aquilo. Realmente, a gente tem muito amor por aquele projeto que a gente aceita e ergue a bandeira, né? E então, há alguns anos atrás, me contrataram, me chamaram para fazer um projeto de um lounge aqui em Foz, onde a temática eles queriam que fosse lá pela Inglaterra do século XIX, século XVIII. Queriam que fosse nessa pegada, né? E aí, que nem eu falei, aí eu mergulhei naquilo. Eu vivi aquilo com todas as minhas forças e assisti Peaky Blinders 1 milhão de vezes seguidos e assim por diante. E aí aquilo, eu me incorporei tanto naquele projeto, tanto que mudou até a forma de eu me vestir. Então, caramba, eu vivia naquela época, naquele mundo, e o projeto acabou interferindo em mim, né? O projeto me mudou. E assim que foi. Cara, isso que eu chamo de entrar realmente no personagem, né? E olhando para a roupagem novamente, a gente vê que a logo da Egrow, ela é um passarinho, né? De novo, meio que na contramão aí do que os escritórios de arquitetura vêm fazendo, que é régua, capacete, sei lá, um compasso, né? E assim, não trouxe também o nome, né? Nem seu e nem do seu sócio. Trouxe Egrow. Por que esse pensamento de trazer um passarinho para logo e não também o nome de vocês? Sempre indo na contramão. O que falam muito de mim e da empresa diferente. Isso o povo fala, né? Às vezes dá para gostar ou não gostar de uma outra coisa, mas o que não dá para negar fala que é diferente. Mas enfim, o do passarinho é uma inspiração ao pássaro Grow, né? Que é um pássaro construtor. Então, ele é um tipo de pássaro que adapta a construção do ninho dele ao clima e ao local onde ele estiver. Então, se estiver nevando, ele faz o ninho de uma certa forma. Só que se tiver sol e perto da água, ele faz o ninho de outra forma. Então, nada mais parecido do que o que a gente faz em arquitetura, que adapta ali à necessidade de um cliente, né? Ou de uma determinada demanda. E aí, então, o Grow é a inspiração para o tsuru, que é um tipo de origami, aquele mais tradicional de todos, né? Do passarinho, que é o da nossa logo. Que, inclusive, uma curiosidade, isso aqui eu nunca comentei com ninguém, mas... Opa, exclusividade, tá? Exclusividade. Vale a pena. Que a cada projeto que a gente faz e executa a obra, a gente dobra um tsuru lá no nosso escritório, né? Mas ele tem um objetivo já, ele já sabe o que vai ser formado. Existe uma lenda de que quando você dobra 1000 tsurus, você pode fazer um pedido e você realiza uma lenda japonesa, né?
A gente falou, e quando chegar no nosso projeto número 1000, aí esse eu não vou contar qual que é o pedido que a gente vai fazer, mas nós já temos Boa, tudo boa. mentalizado. E E-Grow, então, aí junta o Grow, que é o do Uhum. pássaro, da logo, justamente, com IE, que é lar, né? Uhum. Então, nós somos o pássaro que vai construir o seu lar, conforme você precisa. Que bacana, muito filosófico, diga-se. E aí entra também o que você comentou, né? Muitos escritórios colocam o nome do arquiteto Uhum. que chefia ali, Sim. como o nome da empresa, né? Aí tem alguns que eu sou fã, internacionalmente, Tadawando Associates, né? E assim por diante. E aí, eu e o Guilherme, quando a gente... Inclusive, a ideia inicial era do FG, lá, Fernando Uhum. Guilherme, né? Mas quando a gente parou para pensar, nós sempre pensamos que nós queríamos formar um time, Uhum. que não era para ser apenas nós dois. Então, acharíamos injusto que levasse apenas o nosso nome. Então, que levasse um nome, que levantasse a bandeira de um time, que é o nosso time de arquitetos e engenheiros. Que bacana. Então, eu posso ser, às vezes, a pessoa que aparece pela nossa empresa, mas, na verdade, é todo um time que está junto pela IEGROW. Escutei um ditado uma vez de um empresário aqui em Foz que sozinho você consegue chegar, às vezes, mais rápido num determinado objetivo. Mas que junto com a equipe você consegue chegar bem mais longe. Então, parabéns aí por essa decisão, né? De valorizar a equipe também no nome da empresa, né? Eu acho que é realmente muito louvável quando a gente vê que a empresa ela pensa dessa forma, né? Porque não basta... Existe muito aquele negócio, eu quero subir uma montanha, um Everest e tal. Beleza, quando você chegar lá, você vai fazer o quê? Quem que vai estar lá comemorando contigo? Né? Muito bom, A gente optou pelo caminho mais difícil, muitas vezes, mas que é o que nós acreditamos sempre. E, assim, Fernando, como que vocês trabalham hoje na empresa de vocês? Desde a prospecção, talvez, até a ideia do projeto, até a entrega final do projeto. Como que funciona hoje essa logística interna de entrega aí de projetos executados? Vamos pegar um empreendimento comercial aleatório. Me fala aí, qualquer um. Sei lá, vamos falar aí de uma barbearia? Tá, uma barbearia. A barbearia fica fácil, inclusive, porque nós já projetamos 5 barbearias já. Olha. Então tá no nosso know-how de tipos de... Todas diferentes, gente. Todas bem diferentes. Porque cada um tem uma filosofia, uma demanda e um local diferente, né? Uhum. Mas, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer. Nosso time não tem só arquitetos e engenheiros. Tem uma coisinha que eu ainda não falei. Tem um pessoal de publicidade. Olha só. Esse povo tá metido em tudo, gente. Cuidado, viu? Mas não é uma publicidade focada aqui no que a RP trabalha, né? É uma publicidade focada ali para arquitetura e engenharia. Você vai entender muito bem qual que é a ideia. Vai pegar uma barbearia, ele vai estudar pra gente qual que é o público daquela barbearia. Qual que é o branding deles, que imagem que eles querem passar, onde eles querem atacar, qual nicho, né? Se querem ser alguém mais de exclusividade, né? Ou de atendimento mais popular, né? Para vários tipos de público. Então, essa pessoa vai fazer essa análise para a gente, né? E, em paralelo, o nosso pessoal da engenharia vai chegar lá no local, caso já seja construído, né? Se for terreno do zero, aí não tem essa parte da avaliação inicial do local, onde ele vai avaliar toda a estrutura do espaço para ver todo o potencial dele para diminuir o custo operacional do funcionamento daquele espaço. Energia solar, captação da água da chuva, aproveitamento de espaço e assim por diante. E um analista da arquitetura, um terceiro analista, vai analisar os fluxos internos daquele local. Vamos supor que é uma barbearia que já existe. Ele vai ficar um dia com uma cadeirinha de praia lá dentro, analisando onde que andam os barbeiros, por onde passa, quem está se batendo com quem e assim por diante. E um outro dia ele vai ficar lá fora, analisando o fluxo das pessoas lá fora. Quantas pessoas passam a pé, quantos carros passam, a que velocidade. Depois de fazer todo esse compilado, nós chamamos o nosso cliente para uma conversa, porque nós entendemos que nós sabemos mais de arquitetura e engenharia, mas ele sabe mais sobre o que ele quer. Sem dúvida. E ele sabe mais sobre barbear. Exato. Sobre o negócio dele, né? Por mais que a gente estude muito, ele vai saber mais ali na prática como que é, quais são as dores do barbeiro, né? Então, temos essa conversa e juntamos tudo isso para desenvolver o projeto. E aí está um diferencial nosso também.
Muitos escritórios chegam nesse ponto, na verdade nem tem toda a análise que a gente faz, mas enfim, chega no ponto de desenvolver o projeto e entrega para o cliente e fala assim, esse aqui é o projeto, né? Porque nós somos arquitetos, nós que entendemos do espaço, né? E esse aqui vai ser o melhor para você e aceita, né? Tchau e bênção, como se fala, né? Pronto, é isso daí. E nós não. Nós fazemos toda uma conversa de imersão 3D realista. Toda uma experiência lá no nosso escritório, onde o cliente vai poder realmente se sentir lá dentro. Acende luz, liga a luz, anda, Caramba, cara. abre porta, vê tudo. E aí nós mostramos um documento em paralelo, que é o ROIC, né? Onde nós mostramos em números por que de cada decisão. Porque nós não fazemos o projeto por achismo. Achamos que isso aqui é bonito. Achamos que esse aqui está na moda pelo que a gente viu lá na última Bienal de Milão. Vamos fazer um morango do amor ali que vai bombar. É ciência o que a gente faz. Então, ele vai poder entrar e ver o espaço dele lá, praticamente ao vivo. E junto nós vamos mostrando com números o porquê de cada decisão. E a partir disso, ainda assim, ele tem total liberdade de falar o que quer mudar, o que não quer. Tirar dúvidas ou não. E nós somos totalmente abertos para fazer isso quantas vezes forem necessárias. Sem acréscimo de valor no que foi combinado. Até o cliente se sentir 100% confiante do que ele vai construir. Que bacana, cara. Que legal. Quando ele der o ok final, aí nós fazemos nossa parte de desenhos técnicos e não largamos a mão do nosso cliente. Continuamos com ele no acompanhamento de obras. Nós não somos construtora. Sim. Não temos nossos pedreiros. Temos quem recomendar, quando for o caso. Quando já tiver com quem construir, ok. Vamos com eles. Mas daí vocês vão acompanhando para ver se está tudo ok, se está sendo executado justamente da forma como o cliente aprovou lá no projeto. Exato. Eu falo que nós somos o advogado do cliente lá na obra. Porque, olha, isso aqui é meio polêmico também, mas assim, prestador de serviço em obra, e aí vai. Sim. Todos os que você sabe quais são. É complicado. Eu imagino. Eu tenho certeza que quem está assistindo aqui... Com certeza. Você já fez alguma obra... Passou por algum perrengue aí na parte da prestação de serviço. Algum perrengue passou. Né? E aí, por que passa muito dos clientes? Porque o que acontece? Vamos lá. Vamos supor que um pedreiro faz um reboco torto. Aí ele fala assim, não, na verdade é normal assim, porque essa parte corrige lá na pintura. Aí quando chega na fase do pintor, o pedreiro já acabou a parte dele. Agora, segura no teu colo aí, pintor. E aí o pintor fala, não, Isso aqui, isso aqui era lá no reboco, não tem como corrigir na massa, entendeu? E aí quem que vai ficar com esse problema? O cliente. Agora nós, fazendo o acompanhamento de obras, a gente vai saber o que é certo, o que não é. Que legal. De quem que é a culpa, quem que não é. E a gente faz refazendo. Porque tendo em vista também que o barbeiro que você projetou lá, a barbearia dele, ele é especialista em barbear. Exato. Ele não entende de construção civil. Nem obrigado. Se o cara falar, olha, essa parede tem que ser assim, ele fala, cara, beleza, tá bom, tá tudo certo. E a gente não é assim, porque a gente sabe e tudo mais, refaz, tal. Já teve caso onde a gente conseguiu fazer a pessoa pagar, inclusive, pelo material que foi perdido em cima disso. Olha só. A gente negocia ali e tudo mais. E aí a gente faz com que tudo seja resolvido e no fim só avisa o cliente quando está resolvido. Ó, aconteceu isso, já está resolvido assim. E você só está sabendo, mas não precisa gastar nada mais. Se preocupar e com já nada. está resolvido. É só para te sinalizar. Então a gente acompanha o cliente lá do começo, onde muitas vezes ele está escolhendo o terreno, até a inauguração da obra. Que bacana, cara. Você comentou agora há pouco sobre um negócio chamado ROIC. Eu vi também aí nas redes sociais de vocês, falam bastante disso. Se você sabe o que é, antes que ele fale, comente aqui o que é ROIC, né? Mas é curioso, eu tenho ouvido bastante falar no mundo do marketing, no mundo dos negócios, de ROI. Agora, ROIC, né? ROIC. O que é ROIC, Fernando? Vamos lá, todo mundo conhece o Return on Investment, né? Que é o famoso ROI, né? Retorno sobre investimento. Que é quando você tem um time de marketing, por exemplo, né? E aí você calcula quanto você gasta e quanto você teve de retorno disso. Divide um pelo outro, você tem um ROI daquele investimento, né? O que é o ROIC? É o retorno sobre investimento em construção. Por quê? Porque, infelizmente, muitos empreendedores calculam o ROI
do time de marketing que eu falei, da logística, calcula o ROI de cada colaborador, e acha que quando ele vai reformar, aquele gasto na reforma, ou quando ele vai construir, ou o aluguel que ele paga mensalmente naquele espaço, por natureza é um passivo, né? É um gasto que só vai e dali não tem como ter retorno. Infelizmente, porque na verdade tem como extrair retorno daí. E é por isso que nós desenvolvemos na eGrow o ROIC, que é um documento que nós entregamos junto com o projeto, do ladinho dele. E esse documento metrifica como, quanto e de onde cada decisão de projeto vai trazer de retorno financeiro para o nosso cliente empreendedor. E assim ele passa a lucrar também em cima do espaço físico dele, né? Claro que ele por si só não vai fazer a empresa, assim como uma logística por si só não faz. Mas ele vai trazer o ROI, que junto com vários outros ROIs vão fazer a empresa ser viável. Né? Que bacana, cara. Muito, muito legal. Porque, assim, um dos medos que o empresário tem, pô, eu vou investir nisso daqui, eu não sei quanto tempo vai me dar de retorno, eu não sei se vai dar retorno, se eu só vou deixar bonito, né? Então, se existe uma metrificação, se existe um estudo já em cima disso, dá para ter uma base antes da pessoa fazer o investimento? Tem? Conseguimos. A gente faz uma análise antes de fazer o projeto, a gente já consegue estimar com o cliente mais ou menos quanto a gente consegue extrair. Quando é um caso onde não tem muito o que extrair, a gente fala também para o cliente. Ó, nesse caso aqui, seria bom dar uma tapeadinha na estética aqui, mas de ROI, do jeito que tá bom. Entendi. A gente é honesto nesse sentido, entendeu? Mas normalmente a gente consegue extrair bastante, né? E aí você comentou que às vezes, o cliente às vezes não sabe se vai investir, quanto e assim por diante. Aí no ROI a gente coloca quanto ele precisa investir. E se necessário, a gente entrega um terceiro documento junto ainda, acoplado a esse projeto. Além do ROIC, a gente entrega o projeto Espaço-Tempo, que é o seguinte. Vamos supor que para executar esse determinado projeto, o nosso cliente precisa com o ROIC ali, precisa de R$400 mil. Só que ele só tem 40 mil. Não tem problema. É 10% só de tudo isso daí. Dá para fazer? Dá. Com o projeto Espaço-Tempo, a gente instrui ele a executar primeiro esse trecho aqui do projeto. E aí o faturamento dele, que hoje é X, agora vai passar a ser 1,2x. Melhorou um pouquinho, mas melhorou. E com esse 0,2 a mais, depois de tantos meses, ele vai poder executar essa outra etapa aqui, a fachada. E aí, pelo ROIC, porque pela fachada a gente analisa com a melhora da fachada quantas pessoas vai mais entrar. E por aí você já pega a taxa de conversão de vendas dele. E daí você já consegue converter quantos mais vai vender e quanto mais vai faturar, né? Legal. E aí 1,2x vai virar 1,5x. É o famoso montinho, um montão. A gente chama de juros compostos do bem. Ou uma bola de neve positiva até chegar na fase final, onde ele fica só com o lucro, né? E a gente faz todos esses estudos até traçar um cronograma para que ele possa executar a obra, né, com o dinheiro que ele tinha inicial. Tem cliente que tem dinheiro para executar tudo, né? Temos clientes fortes aqui em Foz que para executar determinado projeto, nós avaliamos que precisava de 30 milhões de reais. E ele é um grupo bilionário, poderia dispor dos 30 milhões. Fazer tranquilamente. Mas falou, não, quero utilizar esse projeto Espaço-Tempo de vocês. E aí é uma etapa por ano, né? E aí nós estamos ali no terceiro ano, né? Terceira etapa dele. Vamos entrar na quarta etapa no que vem. Mas nós começamos lá com 3 milhões. E tá indo, E tá indo. E o negócio girando e se pagando. Né? Que legal. Ô, Fernando, me explica o que esse negócio de Zou Design? Eu ouvi falar, acho que eu ouvi falar... Você falou já algumas vezes. Vocês projetam para animais também, para zoológico? Como que é isso daí, cara? Isso que eu falo do saber projetar, saber o caminho das pedras, né? Porque quando eu falo que nós projetamos qualquer tipo de coisa, e até para qualquer tipo de cliente, inclusive projetamos para animais também. Já temos projetos para serpente, falcão, barata, projeto para barata, para sapo. Cara, como assim, né? Amigo arquiteto que tá acompanhando a gente, fala para mim se você já arquitetou algo aí para barata. O Fernando já, viu? Diferente, né? Mas quando você sabe, como eu falei, com profundidade o que é o projetar, o caminho das coisas, o que vier é tranquilo para a gente fazer. Mas o que aconteceu? Nós fomos tendo as vários tipos de demanda de projeto comercial
que eu comentei, né? Que eu falei, de restaurante até perfumaria, loja de roupa, loja de tinta e tudo mais. Até que um certo tipo de demanda começou a vir com muita força, que é para pessoas que tinham animais silvestres e exóticos em casa. Uma calopsita, um hamster, né? Um sapo, né? E, junto a isso, demandas como mantenedouros de animais, mantenedor de animal com problemas de locomoção, cego, deficiente, e aí zoológicos, e aí bosques, né? E aí setas, começou a vir muito desse tipo de demanda, né? Caramba, cara. E aí, nesse mundo pequeno, que é o mundo do zoo design, né? O próprio nome já diz, né? Zoo, né? Design para o zoo, né? Nesse mundo pequeno, nós fomos tendo cada vez mais contato com uma empresa de biologia, daqui de Foz, chama Bioadapt, né? E então, essa demanda foi crescendo e sempre nós em contato, né? Porque eles também são uma empresa forte, foram fazendo vários trabalhos pelo viés da biologia, a gente pelo viés da arquitetura. E foram tantos projetos juntos em que nós firmamos uma parceria e fundamos uma outra empresa chamada Adaptier, que junta o Adapt do Bioadapt e o IE do IEGROW. Né? E aí, isso se cresceu tanto que se tornou até uma outra empresa que é uma empresa focada em zoo design, onde nós atendemos, como comentei, CNPJs, né? O Hotel Bourbon, por exemplo, a gente fez para eles ali alguns recintos para aves, recintos de imersão, né? Macacos, peixes e assim por diante. Tanto o Bourbon daqui de Foz, quanto de Atibaia, lá em São Paulo, por exemplo. E aí vai Dreams Eco Park, outros zoos, mantenedouros e pessoas físicas também, que tem lagarto em casa, cobra e assim por diante. A demanda ficou tão grande que a Adaptier surgiu a partir daí. E esse é o Zoo Design, né? Então, atendemos desde demandas diferentes para as pessoas, como demandas diferentes para animais também. Muitas vezes a pessoa adota um animal, uma iguana, por exemplo, né? E não sabe como que é o habitat dela, né? De repente, quer fazer que ela se torne doméstica utilizando e vivendo dentro do mesmo ambiente que você, sendo que naturalmente existe um ambiente para ela, né? Então, aí que entra também essa empresa que vocês criaram para atender essas demandas, né? É exatamente isso. Aí, o que acontece? Como você comentou muito bem, muitas pessoas adotam um lagarto e acham que se prover de água e comida já é suficiente. Pronto. Mas aí deixa, por exemplo, num canto todo de porcelanato, sem nenhuma planta, nenhuma terra. Fica ali na lavanderia, ali no cantinho. Exatamente, é muito comum. E aí não tem onde ele possa se esfregar para coçar, que é uma necessidade deles, né? Iluminação natural em determinados períodos do dia, né? Então, não é porque ele sobrevive que ele não tem, que significa que ele tem qualidade de vida, entendeu? E aí, então, uma coisa que a gente faz, que é um exercício nosso, é divulgar as necessidades dos animais, para as pessoas se conscientizarem da necessidade daquilo que é promover qualidade de vida para os animais deles. Então, nosso pessoal de engenharia, inclusive, voltando àquela coisa do ser rentável, né? Faz mini projetos de engenharia para que seja mais funcional para o tutor a questão da alimentação, da água natural corrente, sem desperdiçar e assim por diante. Tem o pessoal da engenharia. Tem o da arquitetura que faz todo o paisagismo focado para aquele animal. E as meninas da biologia que fazem toda a parte do que é necessário para a boa sobrevivência daquele animal. Que legal, cara. E as pessoas, uma vez que vê... Quem não sabe, tudo bem, dá para entender. Mas quem uma vez viu a necessidade de um animal, se não fizer um projeto desse, aí já... daí tá deixando dá desejar. Questionar, dá para questionar. Eu vi também, a gente conversou algumas vezes, vocês têm uma especialidade muito bacana, que é feiras, stand para feiras. Dá para se dizer que, quando projetado bem, consegue aumentar o número de visitantes naquela feira, ou até mesmo o número de vendas ali, podem acontecer mais, Fernando? Com certeza, com total absoluta certeza. Então, quando a gente fala em projetos comerciais, a gente está falando em comércios de fato, loja de roupa, restaurante, assim por diante, mas também espaços de prestação de serviço, como escritórios de contabilidade, de advocacia, assim por diante. Indústrias,
Aí vai fábrica de multimídia, fábrica de tinta e assim por diante. E estandes para feiras também. Esse também é algo que se inclui nos projetos comerciais, né? E sim, na verdade, mais do que em qualquer outro projeto, o projeto para stand de feira e que a gente faz é um dos mais lucrativos possíveis. É de onde mais o cliente pode extrair o ROI, com toda absoluta certeza. Eu, desde muito pequeno, de novo, né? Tipo, antes de fazer o curso técnico de edificações, quando eu estava ainda no fundamental, eu gostava de ir na FEICOM, que é a maior feira de construção da América Latina, lá em São Paulo. Eu cresci lá, para mim era fácil, né? A inscrição é gratuita, então só pegava a assinatura dos meus pais que E ia pra levavam, feira. E aí Menino, então, você tinha uns 14 anos. eu amava ver. Por quê? Porque ali é meio arquitetura livre, né? Para um stand ali, como você já tem uma estrutura coberta ali que protege todo o evento, então eles fazem o que quiser, e como é temporário, do jeito que quiser. Então, para mim, eram grandes esculturas que eles faziam ali. Eu sempre amei na FEICOM ver. Desde a primeira FEICOM que eu fui até esse ano foi a primeira vez que eu não fui na FEICOM. Eu sempre fui em todos os anos visitar lá. Esse ano não deu justamente porque encavalou Colidiu ali com com outra agenda. com acompanhamento de obras que nós estamos fazendo de um stand de feira lá em Balneário Camboriú, né? Então a Blascor Tintas, que é um cliente importante nosso, decidiu emergir nesse mundo das feiras e foi para Construsul, lá em Balneário Camboriú. E aí nos deram a missão de fazer mágica ali, né? Transformar água em vinho ali com apenas 20 metrinhos quadrados, né? Que foi o espaço que eles alocaram para essa vez. Mas a Construção encavalou com a FEICOM e eu não consegui pegar a FEICOM pela primeira vez na minha vida, desde a primeira vez. A gente tá falando, então, do tamanho desse estúdio aqui, quase, né? Tamanho desse estúdio, 20 metros. E aí, o que acontece? Lá naquele evento, tinham stands de 100, 120, 150, 200 metros. Era esse o naipe ali do que tinha dos stands. Né? E alguns menores, 50 e assim por diante, e o nosso de 20. E aí eles me perguntaram, né? Tem como fazer algo com esse aqui? Aí eu falei, deixa comigo. E assim como foi aquele projeto do lounge, mergulhamos nesse mundo de feira. Mergulhamos. Até que chegou ao ponto onde nós pegamos o vídeo da feira do ano anterior e nós modelamos no 3D, desenhamos todos os estandes da outra feira. Caramba. 200 estandes para fazer uma análise de como estava a altura, De as cores mais profundidade, utilizadas, profundidade e tudo mais. E em 20 metros a gente literalmente fez mágica. Eu falo que a gente fez chover. E literalmente fizemos. É um exemplo curioso é que eles têm uma tinta para cobertura. E aí a gente pegou esses 20 metros, fizemos todo um sistema hidráulico para chover dentro do estande. Caramba. E aí trincamos as telhas da cobertura e passamos a tinta deles para a cobertura. E mostramos que a água não filtrava mesmo da telha trincada, para a pessoa ver de fato o que era o produto deles. Fizemos chover naquele stand de 20 metros, até o ponto em que ficou inegável entre todos ali do evento que o stand da Blascor foi o mais visto, o mais visitado e o mais lembrado, mesmo sendo o menor, com 20 metros, né? Caramba, cara. E aí, enquanto a coisa ia acontecendo, que aquele foi um stand muito louco, eu fiz latas de tinta girar lá em cima, lá no alto, fiz chover e máquina de pelúcia, cobri todas as paredes com espelho para dar sensação de duplicação, para aumentar, maior, aumentar e tudo mais. Até que deu até um problema com o bombeiro lá de fluxo na rua do stand da Blascor, porque estava muito lotado e não estava dando conta e tudo mais. Então foi realmente um sucesso. E aí várias vezes durante o evento alguém chegava para mim e falava: cara, eu fui lá do outro lado do evento, lá do restaurante, e de lá, da rampa ali, dá para ver as latas de tinta da Blascor girando entre esse e esse stand. Aí eu falava: eu sei. Porque foi pensado para você ver. Foi pensado para você ver. Eu modelei todos, com a minha equipe, eu modelei todos os stands do evento para analisar o ângulo lá desse trecho. Sim. Eu sabia que de lá ia ser visto, entendeu? E que por mais que estivesse lá no fundo, pequeno, ia chamar atenção e as pessoas iam. E deu mais do que certo. Né? Então, stands para eventos
é algo que a gente faz mágica. E assim, Fernando, existe algum segmento específico que você não faça para eventos, em stands, ou atende desde a área da saúde, de eletrodoméstico, tudo? Não só feira de construção, Uhum. ótima pergunta. Qualquer tipo de stand, para qualquer tipo de empreendimento, em qualquer feira. Então, se vem algum que vende equipamentos estéticos, ou latas de tinta, né? Produtos de pintura, ou carrinho de pedreiro, ou um novo produto de informática, uma inteligência artificial nova, a gente consegue fazer. Que sim. bacana, cara, que bacana. E agora vamos polemizar um pouquinho, né? Eu quero saber tua opinião, Fernando, em relação ao pensamento arquitetônico, à execução arquitetônica dos colegas de profissão aqui da região, dos arquitetos. O que você acha? Como que está sendo feita a entrega hoje? Ela é bacana? Tá ok? Existe algum ponto cego que talvez você acha que não está sendo visto? Tá, quer polemizar, né? Tá, vamos lá, não tenho problema, não tenho problema com isso. O que eu vejo em relação a isso é o seguinte, você comentou assim lá no começo, sobre o sucesso que a Iegro vem tendo aqui na região, né? E o que eu comento é assim, o sucesso depende muito de que escala você está falando, né? Nós ainda temos grandes objetivos de ir para São Paulo, temos projetos em São Paulo, temos projetos em diversos estados do Brasil, mas queremos expandir, crescer. E nossa ideia é ir para fora do continente, projetar para o mundo todo. Nesse sentido, o sucesso ainda há de vir. Essa é a minha visão em relação a isso, né? Aqui em Foz, o que eu considero é que fazer sucesso com arquitetura é relativamente fácil. Aí já comecei a polemizar ainda mais. Vamos lá. É porque, na minha visão, aqui em Foz praticamente não existe produção arquitetônica. O pessoal daqui, boa parte dos arquitetos de Foz não fazem arquitetura. Eles fazem um subtrecho do que é arquitetura, que é decoração e movelaria de interior. E o que acontece? Então, você veio com uma pergunta polêmica e na minha resposta acho que eu vou triplicar a polêmica. O que acontece muito aqui em Foz é o seguinte, muitas empresas de parte de móveis planejados, porcelanatos e assim por diante, formaram ali um grupo, nada do que eu estou falando é ilícito, mas formaram ali um grupo que comissiona os arquitetos aqui de Foz, dão algumas premiações que fazem com que projetar interior ou projetar esse nicho de decoração e assim por diante seja realmente muito rentável. E é louvável e nada errado, nada injusto fazer isso, né? Mas o que acontece? Acontece que isso acabou fazendo com que, para a população de Foz, a arquitetura fosse confundida, estou falando para os clientes, para os consumidores, fosse confundida com decoração, muitas vezes. Sendo que a arquitetura é muito mais do que isso. A arquitetura é edificação. A arquitetura é tudo aquilo que eu te comentei em relação à filosofia da arte, o do construir intencionalmente, iniciando pelo Venustas, ou pelo Firmitas, ou pelo Utilitas, né? Então, boa parte, né, como eu comentei, a maior parte dos arquitetos aqui de Foz trabalham um subnicho do subnicho do subnicho da arquitetura, né? Que inclusive nós fazemos também, mas é um detalhe ali no final, que é a parte de decoração, porque é rentável para eles por esquema de comissionamento, ganho de pontos e viagens e assim por diante. Entendi. Mas considerando esse mundo, então fica fácil se destacar quando você faz de fato a arquitetura. E aí, nessa que eu atribuo, até volto até a primeira pergunta, né? Essa última, quase para a primeira pergunta, atribuo o sucesso ao fazer a arquitetura de fato, né? Então, em relação à produção arquitetônica de Foz, eu vejo que é quase nula. Agora, um exercício que eu e o meu pessoal tentamos fazer, e essa é a nossa dificuldade aqui na cidade, lá em São Paulo é mais tranquilo, inclusive, para a gente projetar do que aqui. Uma dificuldade nossa aqui em Foz é mostrar ao público de Foz que a arquitetura é muito mais do que apenas escolher uma cor bonita, um estofado diferente, né? Ou um móvel que encaixou bem ali, é bastante funcional. A arquitetura é muito maior do que isso, né?
Não sei se você conhece o mito da caverna, do Não, Platão. não conheço. Tem um conjunto de documentos, né? Chama As Discussões de Platão, né? Capítulo 7. Gosto muito desse. Platão é meu filósofo preferido. É basicamente assim. Ele explica que em um determinado período, um certo povoado foi feito de refém. E aí a primeira geração faleceu. Aí a segunda geração, as crianças, né? Eles colocaram dentro de uma caverna, virado para uma parede, e algemaram eles. E eles cresceram a vida toda olhando para aquela parede. E o que acontece é que atrás tinha um buraco da caverna, né? E lá eles achavam que era uma fogueira, mas vinha a iluminação natural do sol. E aí as pessoas do povo dominante passavam na frente da caverna. Uhum. Às vezes falava alguma coisa e ecoava ali pela caverna e tudo mais. Só que como eles estavam virados para a parede, de costa para a luz, eles só viam a sombra. Então eles achavam que aquela sombra era real, que era aquelas sombras que falavam, né? E eles achavam que aquele era o mundo deles, porque só isso que eles viram até então. Até que um dia, o mais agitado ali acabou se desvencilhando e acabou se perdendo e saiu da caverna. E aí ele conheceu o mundo real lá fora, né? E ele viu que, na verdade, aquilo era apenas sombras. E viu o que eram as pessoas de verdade. Viu que não era uma fogueira, viu o que era o sol, quais eram os sons que ecoavam lá por dentro e assim por diante. Aí, na história, ele foi lá pra dentro contar e eles não acreditaram. E aí continua, né? A história do capítulo 7. Mas o que eu quero dizer? Um exercício que eu vejo é de mostrar para o público aqui de Foz que a arquitetura é muito mais do que uma decoração bonita. Uhum. Né? Então, é como se muitas vezes, para muitos clientes que vêm até mim, eles viessem achando que a arquitetura é aquelas sombras projetadas. Então, muitas vezes, antes de falar, não, pode deixar que eu faça esse interior para você. Eu chego e falo, não, mas será que é só disso que você precisa mesmo? Às vezes é confundido com o que eu estou querendo vender para ele. Uhum. Mas, na verdade, eu estou preocupado com o negócio dele. Então, será que a gente não pode ter uma visão um pouco mais macro das possibilidades que seu espaço tem para economizar, para lucrar mais via projetos de engenharia, via análise de fluxos, via análise estrutural, via análise de público, para, de fato, fazer um projeto arquitetônico para você completo, até o acompanhamento de obras, e você ter aquele resultado que você precisa? Alguns têm a mente muito fechada. Não, eu só quero que me ajude a escolher aqui uma cor bonita, um vaso aqui pro canto e tudo mais. Aí faz parte do jogo, né? Mas muitos não se arrependem. Muitos topam conhecer o mundo real do que é arquitetura e não se arrependem, né? Caramba. Fantástico. Fantástico. E pra gente finalizar, a gente já tá chegando aqui na nossa reta final do nosso bate-papo, né? O que você almeja? Qual que é o sonho do Fernando? E o que você também sonha para a própria IEGROW, né? Quais são as luzes que vêm fora da caverna para vocês? Ótima pergunta. Muito bem elaborada. Muito bem elaborada. Nós temos uma frase escrita, cunhada, no nosso escritório, para a gente ver todos os dias, que é: a nossa meta é construir um legado de grandes obras pelo mundo. Então, tá muito genérico, né? Vou dar uma explicada nisso. Aí entra naquele mundo pequeno, né? Do que eu falo do mundo da arquitetura daqui de Foz. Uma coisa que eu acho muito curioso e impressionante é o seguinte: existe um prêmio chamado Prêmio Pritzker, que é o Oscar da arquitetura. Tem o Oscar lá do cinema, né? Sim. Tem o Oscar da arquitetura. E aí muitas vezes eu fui conversar em rodas, né, de arquitetos aqui de Foz, e aí eles sabiam de cor salteado quem ganhou o prêmio Foz, não sei o que, do ano passado. Quem ganhou o prêmio, não vou falar o nome de uma loja de materiais de construção aqui de Foz. Quem ganhou o prêmio da loja tal de melhor projeto tal no passado, sabia de cor salteado com isso. Aí eu falava, tá, e aí o Pritzker, né? Que ganhou aquele africano lá, que fez um negócio que fez chover na África, tá? O que é Pritzker? Eu fico assim, impressionado do quão, muitas vezes, inclusive os arquitetos, não só os clientes, né? Mas muitas vezes os arquitetos aqui de Foz ficam nessa visão fechada aqui em relação à região, Foz do Iguaçu. Uma bolha, né, diante, né? Uma bolha, como você disse, né? Como a história
do mito da caverna, né? Nosso objetivo é ganhar o Pritzker? Não diria assim, porque depender disso para chamar a empresa de sucesso ou não lá no fim, eu acho injusto. Porque há muitas variantes no entorno disso, né? É um no mundo inteiro por ano, né? Então, realmente, é algo que seria injusto com nós mesmos colocar isso como objetivo, né? Mas chegar nesse hall de debate, nesse hall de produção arquitetônica, né? E aí eu falo, e aí para chegar lá você precisa fazer o quê? Não só residências, muito menos só a decoração de uma sala de residências. Ali é papo de construir grandes obras mesmo, como museus, anfiteatros, né? Grandes projetos nesse sentido, pontes icônicas e assim por diante, para você chegar nesse debate de conversa do nível Pritzker. Não estou falando ganhar ou concorrer, mas estar assim nesse mundo. Então, eu me vejo muito como aquele que saiu da caverna, né? Eu tenho essa visão macro, né? Muito, e eu agradeço a Deus por isso, pelo meu passado de sem querer cair lá na faculdade de arquitetura lá de São Paulo, da USP, aleatoriamente, só para bater papo e conversar e entender o que é arquitetura à escala macro, né? E aí, por isso que nós definimos esse objetivo, e todo mundo que entra ali na empresa, eu reacendo nele aquilo que ele tinha, aquela chaminha de quando ele escolheu fazer arquitetura. Porque muitas vezes a pessoa escolhe fazer arquitetura para isso. Só que aí durante a faculdade vai se esquecendo, se forma, vai só trabalhar. E aí é só para pagar o pão de cada dia e esquece da Exatamente. essência, né? E perde esse rumo, né? Essa noção da escala macro do que ele sempre quis desde criança. Fantástico. Do que eu sempre quis desde criança também. E tenho isso como meta, né? Então, nossa ideia é, já tendo escalado, né? Feito o nosso nome como temos feito em Foz, Paraná e região, já estamos partindo para São Paulo com bastante força, mas também temos projetos em Brasília, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas, Paraguai, assim por diante, e expandindo, crescendo a equipe em qualidade e quantidade, e expandindo nossos projetos e nossas obras imperecíveis pelo mundo inteiro. Eu falo imperecível porque a arquitetura tem uma coisa legal, que uma pintura, uma escultura é fácil, né, de às vezes quebrar, se perder, queimar, e assim por diante. Mas a arquitetura tem a dificuldade que é mais difícil construir. Existem mais variantes, né, firmitas, venustas e utilitas, mas tem a vantagem também que depois que constrói, fica por muito tempo. Exatamente. Quando é bem feito, ele fica normalmente para muito depois do arquiteto partir desse mundo. Sim, a gente vê tantas ruínas hoje também muito bem conservado, mas a gente está falando de milhares de anos. Então, eu acho que realmente é deixar um legado, né? Você ser lembrado de alguma forma. Exatamente. Você se Essa é a lembra. nossa meta, esse é o nosso objetivo. E é nisso que a gente pensa todos os dias, quando a gente pega um projeto que pode ser o menor possível. Uma pequena loja de doces, que a gente vive aquilo daquele jeito. Nem que a gente até mude o nosso jeito de se vestir, tanto que a gente mergulhou naquilo, né? E a cada projeto, por menor que seja, ou maior que seja, a gente fazendo dessa forma, dedicando o máximo que a gente tem por aquilo, com o máximo de amor e conhecimento que a gente tem, a gente sabe que a gente está um passo à frente naquela que é a nossa visão, o nosso foco, a gente nunca perde de vista. Fantástico, Fernando. Cara, parabéns pela IEGRO, parabéns por essa trajetória incrível que vocês estão trilhando. Eu tenho certeza que esses objetivos eles vão ser alcançados, né? E vai ser muito bacana a gente poder ter se conhecido, inclusive, para que lá na frente a gente possa aplaudir de pé essas conquistas aí que eu tenho certeza que vocês vão conquistar, né? Vão chegar, né? Eu queria deixar aqui já um convite para, de repente, uma próxima oportunidade. Com certeza. Né? As portas da RP Comunicação, os microfones aqui do GiversCast estarão sempre abertos aí para a IEGRO, para você, Fernando, né? E que realmente vocês consigam, dentro dessa trajetória, lucrar o sucesso que vocês tanto sonham, que vocês tanto almejam, né? E para você que nos acompanha, eu convido também você a se inscrever mais uma vez aqui no nosso canal, deixar sua curtida, comenta o que você achou desse episódio, o que você achou do Roik, se você não conhecia ele antes, fala para mim o que você achou dele. Fernando, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo.
Forte abraço, até uma próxima oportunidade. Viu? Valeu, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a todos que estão assistindo e vamos nos falando. É isso aí. Valeu, galera, até mais!